Olá a todos, né? Principalmente o grupo feminino, que é muito importante nesse momento, porque eu estou aqui, né, a pedido de uns amigos meus médicos que solicitaram para que eu compartilhasse realmente hoje em dia, já que a gente tem essas questões das mídias, né, sobre a minha experiência a respeito do aleitamento materno, de como lidar com essa prática que é tão importante, tão fundamental, tanto para a mãe quanto para a criança e também para a sociedade, que vocês vão acabar entendendo. Antes de eu começar, eu gostaria de me apresentar, né? Eu sou médico formado pela Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, e após a minha formação e minha especialização em pediatria, eu fiz o curso de gerenciamento em bancos de leite humano, que contou com 3 etapas, né? Que era ministrado pela Fiocruz, pela equipe da Fiocruz. E depois disso, de estudar essa questão de composição de leite humano, de entrar também, fazer parte do Comitê de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo, porque eu acabei vindo morar aqui no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba, eu fui me interessando muito por essa área, né, de composição, bioquímica, imunologia e tudo, e acabei depois estudando, fazendo 3 pós-graduações na área de nutrologia, tanto na Unifesp, quanto no GANEP, quanto também com o Dr. Eric Slewich. E, a partir de então, eu gostaria de agora dividir com vocês, antes de começarmos nas questões fisiológicas do leite humano, deixa eu clicar aqui. Eu gostaria realmente que vocês pudessem observar um questionamento que, para mim, é de suma importância. O aleitamento materno, no caso, né, de nós humanos, ele é um fenômeno puramente biológico ou social? É uma coisa ou outra? Ou será que estaria fusionado as duas coisas? E vou abordar também, inicialmente, o histórico da amamentação no Brasil. Para nós começarmos a entendermos essa problemática, de onde veio, de onde nasceu a questão do leite fraco, pouco leite, problemas de que a mãe se torna incapaz, acha que é incapaz de amamentar, que a mamadeira é mais fácil, ou que muitas das vezes pode ser julgada dela ser considerada melhor, né? O que é um absurdo, porque todo leite, seja em pó, seja o que for, é um leite de vaca, né? Porque ele nasce, né? Seja uma fórmula produzida pela Nestlé ou pela Danone, desculpe os fabricantes, mas ele nasce no mesmo curralzinho que vai fazer qualquer leite de outra marca, seja Itambé, Comevap, Paulista, Parmalat, seja qual for. Mas para nós entendermos todo esse problema do desmame no Brasil, a respeito do Brasil, e não só também na sociedade estrangeira, mas vamos falar a respeito do Brasil, nós vamos ter que fazer uma retornada linha histórica até as caravelas portuguesas. Porque o modelo vigente na sociedade europeia à época, qual que era? As classes nobres, no caso, eram feudos ainda, né? Era o tipo de regime feudal que ainda ocorria naquela época, no século XVI, em que as camponesas da periferia, que eram chamadas de salóias, é que eram incumbidas de amamentar os filhos das classes nobres, porque a questão de maternagem, desse afeto que a gente tenta resgatar hoje, desse cuidado de proximidade entre mãe e filho, né, pai, tentar resgatar essa questão esse vínculo, isso não era um ato realmente muito bem visto ou muito valorizado na sociedade da época. E, em razão disso, esse modelo, porque vem das classes dominantes, né, a gente não pode pensar que vai ser as classes, digamos assim, ditas, né, consideradas inferiores, que vão realmente colocar a nova cultura, que vai ser realmente colocada à força aqui no Brasil, nas tribos indígenas. Então, trazendo esse modelo, nós já temos na parte realmente do espanto dos portugueses, porque isso está registrado na própria carta de Pero Vaz de Caminha, em que um trecho muito interessante que ele coloca é o seguinte: com menino ou menina ao colo, atado a um pano não sei de que, aos peitos. Isso já mostrava realmente, por parte dos portugueses, a estranheza da mãe naquela tipóia de amamentar o filho o tempo todo. Que o primeiro contato deles foi feito com a tribo Tupinambá. E, ao passar dos tempos, o que aconteceu? Esse modelo, né, em razão de tentar considerar, trazendo, né, os portugueses para cá, de classe nobre, e não amamentar os seus próprios filhos, o que eles tentaram fazer?
com que as índias cunhãs, que era o nome que eram determinados a elas, tentassem amamentar os filhos das classes nobres, mas devido a um problema de uma incompatibilidade cultural extremamente forte, depois pela questão dos movimentos jesuíticos, dos jesuítas que ocorreram aqui, realmente essa índia cunhã ela foi substituída pela ama de leite escrava. E a respeito dessa questão da ama de leite escrava, é muito interessante que em jornais da época, como o Jornal do Comércio, que é um dos jornais mais antigos que nós temos realmente no Brasil, havia anúncios a respeito de que a amamentação era mais lucrativa, o fato de você poder alugar negras escravas para amamentar os filhos de classes nobres, sejam de senhores de engenhos ou outras pessoas que tivessem realmente poder aquisitivo para tal, de amamentar os filhos dessas pessoas. Do que ter, por exemplo, assim, escravos para terem plantios de lavouras de café, alguma coisa desse tipo, ou cana-de-açúcar. Então, a amamentação comerciogênica, ela já é muito antiga no Brasil. Passando com o tempo, eu vou fazer realmente um en passant em cima dessa questão histórica, para não me alongar muito, mas para fazer vocês entenderem, é de que, depois de um momento, quando nós vamos entrar já no século XIX, a mortalidade era tão alta, e para a formação do Estado brasileiro, que a associação entre o poder político nascente para tentar, né, das questões dos movimentos de renascentistas da Europa que acabavam chegando aqui, a monarquia já começando a se enfraquecer, o poder político vigente tentava realmente fazer com que pudéssemos aglutinar esse Estado chamado Brasil. Só que a própria família brasileira, nesse caso, né, vivendo nos seus pequenos feudos das casas grandes, das fazendas, né, nesse momento ainda muito predominante da questão tanto do café como também da questão da mineração, essas famílias desses grandes senhores de escravos eram quase que pequenos feudos. Então, o poder político ele não conseguia muito bem fazer com que ocorresse realmente essa grande união para a formação do futuro Estado brasileiro. Só que eles encontraram uma saída em que, devido à grande mortalidade que ocorria na época, e isso também era um problema que chamou a atenção da medicina nesse momento, que era uma corrente que foi chamada de medicina higienista, ou seja, a medicina estava tentando resgatar as questões sanitárias, porque ela já havia observado em que, no caso mesmo humano, havia uma mortalidade muitas vezes maior do que até em animais em que eles observavam. E isso atrapalhava, realmente, tanto também nas classes nobres. E isso realmente era um grande impasse para isso. Então, a partir desse momento, essa medicina tentou resgatar e observou que, no caso dos mamíferos, de muitos mamíferos que tem, todos amamentam as suas crias. Mas no caso humano, não. Então, como fazer com que essa mãe pudesse amamentar essa mulher, né, do senhor de engenho, né, ou do senhor que tinha as questões dos cafezais e tudo, né, sobretudo de italianos também muito importantes nesse momento, já de famílias europeias que estavam chegando em maior número nessa época, foi-se tentado fazer com que essas mães fosse resgatado nelas, e não sendo utilizada a ama de leite escrava, que nesse momento ela já começava a ser associado realmente como miasmas, e isso está escrito realmente em documentos da época, né? O negro, para você fazer o resgate dele, né, para uma condição social, para que realmente melhorasse o amamentação, isso seria impossível. Então você tenta abordar a classe nobre, para que ela consiga realmente fazer isso e melhorar as condições sanitárias e reduzir a mortalidade infantil. Só que depois de tantos séculos em que a cultura, entendo muito bem esse peso da cultura, e eu realmente reforço muito isso. Imagine na sociedade de hoje em que você tem alguém de posição de destaque, seja um artista, alguém realmente de renome, ele aparece na televisão, ele começa a criar uma moda, realmente moda não é criada normalmente por pessoas simples, porque tem sempre um lucro por detrás disso de modo geral. Então, isso é normalmente imposto à sociedade, e a sociedade começa a aceitar e a seguir esse modelo que foi realmente praticamente colocado. Então, esse modelo com relação ao desmame, a gente observa que, quando você tenta resgatar, as mães, na época, não conseguiam amamentar os próprios filhos,
porque muitas pensavam que realmente era só colocar o filho no peito que o leite sai, o que não é. E nisso, a gente começou, a própria medicina não teve explicação para isso. Como é que a gente está fazendo todo uma divulgação a respeito com relação às mães, a importância do aleitamento, que isso reduz a mortalidade, as condições de higiene, comparando com modelos animais. E por que nesse caso, realmente, no ser humano, as mães estavam referindo que não conseguiam amamentar? E muitas dessas mães, no caso, acabavam recorrendo às mulheres mais simples, que isso ainda era como se fosse um aprendizado, assim como o das Índias. Porque se nós parássemos para pensar um pouco, né, se na história da civilização brasileira, isso antes da chegada dos portugueses, não há nenhum relato de que indígenas em todo o território nacional tivessem usado outros mamíferos para amamentar seus filhos. Ou seja, como é que uma índia consegue amamentar o próprio filho e as outras mulheres não? Será que é um problema de geografia? O que é? Incapacidade do corpo? O que não é? Isso até hoje também. Índias verdadeiras mesmo amamentam os próprios filhos. Como eu até brinco com as pessoas, né? Não é nem uma macaca, nem uma onça que vai amamentar o filho dessa índia. Ela própria, ela também não vai sair em nenhum lugar no meio da floresta amazônica, né? Ou do interior do Pará, que seja de Acre, de Roraima, para comprar alguma lata de leite ou uma garrafa de leite. Isso é inconcebível, isso não ocorre e nunca ocorreu em tribos verdadeiras. Então, até hoje, a gente observa que a medicina, não entendendo, ela cria que modelo? Que é vigente até hoje? A síndrome do pouco leite e a síndrome do leite fraco, que são que são a regra, que se tornaram a regra, melhor dizendo, que se tornaram a regra da exceção. Regra da exceção é a mesma questão de você saber que é muito normal, as pessoas acham que é normal uma criança mamar uma mamadeira e não o peito de sua mãe. E é tão comum que não ocorram, às vezes, momentos em que seja realmente necessário a utilização de uma madeira, mas é tão raro, mas não é isso que nós vemos. E é tão comum que isso acabou sendo introjetado na nossa cultura. Então, a partir desse momento, eu coloco realmente um apelo de que o fenômeno da questão do aleitamento, ele não é um fenômeno puramente biológico, ele é realmente cultural. E na entrada do século XX, já em torno de 1912, por aí, que é onde começaram as primeiras remessas de leite condensado vindo da Suíça, fabricante Nestlé, claro, e também a primeira fábrica de leite em pó no Brasil. Então, nesses séculos todos, 4 séculos primeiro, né, que ocorreram da chegada forte dos portugueses, e depois, no século XX, com a introdução de tecnologias que ainda haviam sendo colocadas no caso da fabricação de leite em pó e leite condensado, e a vanguarda colocada pela própria medicina fez com que isso fosse uma saída. Ou seja, o leite em pó, com aditivos, com modificações, alguma coisa, ele se tornaria quase que superior ao leite da própria mãe. Fato que realmente nós sabemos que não tem como comparar. Sendo que esse modelo ele foi apropriado, né? As grandes indústrias acabaram que se apropriaram desse grande modelo de cultura brasileira para colocar o seu marketing comerciogênico, para que o desmame cada vez fosse mais intensificado em nosso país. E que ocorre até hoje, porque eles abordam professores universitários de grande renome e tudo, que vão estar sempre colocando de uma maneira até subliminar, né, por um viés realmente muito já com uma indução ao pensamento das pessoas, né, das mães e tudo, e dos alunos que estão sendo formados, dos futuros médicos e profissionais de saúde, de que aleitamento, que a utilização de mamadeira é algo realmente tão bom quanto. Mas nós vamos chegar depois especificamente para observar as diferenças de um produto e do outro. Então, até hoje, essa separação entre o biológico, que são feitas pelas ciências, né, normalmente biológicas e tudo, e da questão cultural das ciências humanas,
eles parecem que não conseguem se entender muito bem. Porque no caso humano, é muito importante que a gente ocorra essa fusão. Por isso que é importante, no aspecto humano, haver essa transdisciplinaridade. Não só disciplinas separadas. Entender o ser humano como um ser muito mais complexo do que outros que habitam no nosso planeta, a nível dos mamíferos, nesse caso. Então, esse apoderamento, né, retornando, esse apoderamento da indústria a respeito disso faz com que o gasto das famílias para a utilização de leite de forma seja extremamente elevado. Porque se nós pudéssemos parar para hoje, talvez observar uma lata de fórmula, né, que talvez deva custar em torno de R$40, fórmulas de 800 gramas por aí, e talvez uma criança, né, no início, consuma o quê? Uma lata e meia, talvez em torno de 1.200 gramas, 3 latas de 400 gramas. Se nós computássemos isso ao longo de um mês, o custo fica muito caro. Isso só falando só da questão financeira. Fora o uso de chupetas e mamadeiras que só geram problemas, não tem realmente benefício algum, criando problemas depois futuros que nós vamos acabar abordando. E também a questão do uso dessas fórmulas que acabam, às vezes, muitas pessoas das camadas mais pobres começam utilizando essas fórmulas e acabam migrando para o leite de vaca simples. E aqui, realmente, eu quero fazer uma distinção em que a propaganda é muito sutil e muito inteligente. Se a gente for traçar uma linha do leite entre uma comparação aqui o leite de vaca e aqui o leite humano, as fórmulas querem colocar para as pessoas, né, e para os médicos de que eles estão aqui, bem próximo do leite humano. E muitos acham, às vezes, que está até melhor, porque se você acaba sendo tão comum em que manda uma criança, a própria mãe, muitas das vezes que está amamentando efetivamente, pedem, muitos profissionais, eu lido com isso, eu acabo observando isso todo dia, né, quase todo dia, em que pedem para a mãe parar de amamentar, que o leite dela já não precisa mais, mas parar de amamentar para continuar mamando uma mamadeira. Ou seja, se tem que parar de amamentar, então tem que parar de mamar leite. Agora, por que vai parar de tomar o leite da própria espécie para tomar um leite de uma outra espécie? Então, é tão interessante que eles conseguiram realmente fazer com que a semelhança, né, a proximidade da fórmula se colocasse praticamente a mesma do leite humano, mas não é. Ela está muito mais para cá do que para cá. Porque um leite que vem da vaca é. E as vantagens. Nesse momento, eu quero colocar com vocês aqui as vantagens sobre a questão do aleitamento é de que eu coloco aqui nesse momento uma pergunta. Amamentar por quê? No fundo, só existem vantagens nessa questão da amamentação. Vantagens econômicas, vantagens sociais, vantagens com relação à questão de vida. E, nesse momento, eu quero colocar de que existem artigos que depois eu vou acabar compartilhando as fontes, que foram publicados no Lancet, um estudo extremamente amplo a respeito do aleitamento, em que coloca que as vantagens não são só para o bebê. Apesar da redução de mortalidade em países em que tem média renda, que é o caso do Brasil, apesar desse estudo ter sido feito uma meta-análise de vários países, de vários dados do mundo inteiro, esse publicado no Lancet de 2017, se eu não me engano, depois eu acabo revendo para passar as fontes bibliográficas, de que a mortalidade no Brasil em crianças menores de 1 ano chega a ser maior nas crianças que utilizam mamadeira entre 4 a 5 vezes. Entendam, de cada uma criança que morre, que venha a morrer, não por malformações cardíacas ou outras questões, mas por infecção, crianças perfeitas, que mamam leite materno e acabam falecendo, morrem de 4 a 5 que estão utilizando mamadeira. Só que é muito comum, por exemplo, imagina que você é uma mãe que está amamentando, ou que opta por mamadeira, só que você vai achar o seguinte, nesse percentual, né, nessa estatística, nessa probabilidade, quem vai morrer é o filho da vizinha, só que a vizinha também vai acabar pensando que é o teu filho que vai morrer e não o dela. Só que nessa roda da vida, nessa grande roleta russa, a gente não sabe quem que vai ser acometido com esse insulto que pode chegar à morte. E realmente a gente está falando realmente de mortalidade, não é de doença.
porque muitas crianças vão, adoecem, pneumonias, diarreias, meningites, seja o que for, enterocolites, né? E várias mazelas que podem vir a ocorrer e que voltam para casa. Só que a gente está falando de crianças realmente que já morreram. O número de redução também de obesidade, número de redução de leucemia chega a cair em 20% nas crianças que são amamentadas. Risco também as alergias realmente é algo que eu acabo cuidando tanto ultimamente. Alergia e decorrência do leite de vaca, porque não tem como haver alergia pelo leite da própria mãe, isso é impossível. Mas alergia que depois da questão da alergia alimentar, que vai realmente disparando, né? Porque ela vai desestabilizando todo o sistema imunológico da criança, a começar por esse alimento, que é a proteína totalmente heteróloga, não tem nada a ver com a proteína da própria espécie. Anemias nessas crianças, são tantos os problemas. E também um outro que é muito importante, que é a redução do QI. Viram nesses estudos também que a redução do QI chega a acarretar, já na vida adulta, que observaram também, né, com todo o rigor metodológico, de que as pessoas que mamam leite humano têm, em média, um ganho salarial 17% maior do que aqueles que utilizaram leite de fórmula. Por quê? Porque realmente o QI é maior na média. A gente não está falando de um fato ou de outro. Ninguém está dizendo que quem usou mamadeira tem menos inteligência ou não, mas isso foi a média encontrada por esse grande estudo publicado no Lancet. Ou seja, poxa, você tem um ganho, em média, 17% maior, uma família que deixou de gastar tanto dinheiro, a criança não gastou tanto dinheiro com medicamento, porque nós temos que realmente ficar muito atentos de que o que dá lucro para o sistema é a doença. Pessoas que são saudáveis, que têm filhos saudáveis, nesse caso a abordagem que é da área da pediatria, eles não geram lucros, seja para o sistema hospitalar, seja para as farmácias da indústria farmacêutica, a indústria de alimentos, tendo que vender realmente cada vez das fórmulas mais caras, fórmulas que seriam hidrolisados proteicos, fórmulas alimentares à base de aminoácidos, o que gera um custo extremamente elevado, simplesmente porque as mães não são ensinadas, orientadas pelos profissionais de saúde a amamentar. E no caso das mães, também existem benefícios da própria mulher ao amamentar. A redução do câncer de mama, que é um dos cânceres que mais acomete as mulheres no mundo inteiro, chega a uma redução de 33% que foi encontrada. Entendam, 1/3 dos cânceres de mama poderiam ser reduzidos simplesmente se as mulheres pelo menos amamentassem seus filhos de 6 meses a 1 ano. Não que isso seja o adequado. O adequado é que a criança pudesse ser amamentada pelo menos exclusivamente, que é uma grande confusão que eu acabo observando, durante 6 meses. E depois desses 6 meses, a amamentação continuasse até pelo menos, entenda, 2 anos. Qual o tempo máximo de amamentação? Não se tem, mas que pelo menos qualquer criança humana pudesse ser amamentada até os 2 anos. Isso seria realmente muito benéfico. Mas com relação à redução de câncer, tanto de mama quanto de ovário, a redução ocorre em até 33%. Ocorre em 33%, que são realmente muito importantes. A redução de câncer de tireoide, redução tanto de diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, desculpe, porque o tipo 1 também é reduzido na população pediátrica, no caso das crianças, porque já é uma questão já de imunidade. Já nas mulheres, redução também das gravidezes devido à questão da própria ação anticoncepcional que ocorre pelo aleitamento, isso ajuda. Também, ainda mais que as populações pobres, às vezes, não acabam utilizando, mesmo que seja fornecido pelo Estado ou pelos municípios, o uso de anticoncepcionais, realmente as pessoas acabam não tomando, pelo nível educacional que nós temos no Brasil, que é muito baixo. E o próprio aleitamento faria isso também, reduzindo também os casos de depressão materna por redução da própria anemia, tanto a anemia infantil, a anemia da própria mãe, pelo sangramento, pela involução uterina, ou seja, só existem realmente vantagens com a utilização do aleitamento materno. Então, e também não só por esse binômio mãe-filho, mas para toda uma família, toda uma sociedade, a mãe que acaba faltando ao serviço o tempo todo porque seu filho está doente, seu filho está internado, porque a criança precisa de um acompanhante, ou seja, o pai, ou seja, a mãe, normalmente vai ser a mãe. Toda essa questão, essas vantagens que ocorrem tanto para a mãe quanto para a criança, elas também acabam sendo estendidas realmente
também para a questão da própria sociedade, porque a mãe deixa de faltar tanto ao trabalho, né, por causa das doenças do filho, alergia, o custo, a redução, o gasto salarial no uso de medicamentos, de fórmulas. Então, tudo isso tem teria um grande proveito. Só não teria grande proveito para a indústria de alimentos, né, de fórmulas infantis, que é um mercado, diga-se de passagem, apesar de toda a questão de crise econômica que nós vemos, nós estamos vivenciando ao longo das últimas 10, 20 décadas realmente no mundo, o mercado de fórmulas infantis ele cresce em torno de 10% ao ano. Vejam bem, apesar de todos os problemas econômicos com questões de redução de PIB, de tudo, da questão de comércio de vago do mundo inteiro, o mercado de fórmulas ele é crescente. Então, nós temos que chamar muita atenção com relação a isso. E fazer com que equipes que, particularmente, eu até acabo fazendo isso na cidade de Guaratinguetá, que é a capacitação. Eu acho que realmente é muito importante a gente entender agora qual a diferença entre um treinamento em aleitamento materno, entre o manuseio e ter conhecimento das bases fisiológicas e tudo, e capacitação. Porque muitas das vezes as pessoas às vezes vão ao congresso, vão a algum evento e acabam realmente, eu ouvi, né, que o aleitamento é isso, aquilo, tal, que deve botar a mãe para amamentar, mas como é que se faz isso? Nós vamos depois abordar a questão da pega, como é que se faz, que é muito importante, se não acertar a pega na prática. Eu até falo realmente, sobretudo para as enfermeiras e médicos também que participam, é como se você fizesse um treinamento, um curso de pedreiro, né, à distância. Né? O pedreiro vai lá e ensina, olha, vamos fazer uma massa, um cimento nessa proporção, assim, dessa maneira e tudo. Agora, na hora de você pegar a colher e jogar a massa no tijolo, aí você vê assim, não, eu vou chegar, eu vou jogar na hora lá, eu vou jogar e a massa vai colar. Não, para quem não tem prática, e até uma coisa muito interessante, aqui em casa eu acabei fazendo a construção da casa, né, de brincadeira, você acaba jogando, é impressionante, você joga, a massa cai. O pedreiro vai lá, joga, a massa fica. Então, quer dizer, é a prática, é a destreza de lidar realmente com esse binômio, bebê, tipo de mama, textura de mama, tamanho de mama, abertura da boca, bebê prematuro, não prematuro, tipo de tensão muscular, como que a gente resolve tudo isso na prática? Então, é a diferença de você realmente estar dando suporte para aquela equipe, para aquela unidade de saúde, de não só fazer a capacitação, mas também, assim, na hora da pega, de chegar à mãe, fazer uma busca realmente ativa disso daí. De toda a mãe que vier com o bebezinho, ela tem que ser vista com relação ao erro de pega e como está realmente ocorrendo a amamentação dela. Mas eu vou deixar isso para um outro vídeo mais à frente. Então, esse apelo que eu deixo para vocês é de que entendam que quando nós médicos, às vezes, muitas das vezes, tentamos simplesmente passar para as mães, né? Olha, o leite materno é bom para isso, para aquilo, ou seja, a gente fica nessa verborragia e a gente não ouve. Eu acho que o mais importante do que falar, muitas das vezes, a gente tem que ouvir essa mãe, acolher a mãe tem que se sentir acolhida, ela tem que ser ouvida, porque normalmente a gente tenta informar para culpabilizar a pessoa. Ou seja, eu falei, quando alguns falam ainda em prol do aleitamento materno, mas realmente não tem a capacitação de chegar e ver, realmente corrigir essa pega, que é fundamental. Sem pega correta, não tem aleitamento eficiente. Então, entender essa mãe, a problemática dela, para que a gente realmente faça o bem para essa criança. Porque a partir do momento que a gente não faz, ela vai cair na mamadeira, e mamadeira não adianta, só vai ter doença. Então, isso é muito importante. E um outro detalhe que me vem agora, no momento, é que nessas duas publicações que houve no Lancet, a respeito do aleitamento materno, o gasto mundial, isso me espantou muito. Entenda o gasto mundial geral, ou seja, compra de fórmulas, internações, medicamentos, morte de crianças, perda de seres humanos, né, em idade tão tenra na vida, tudo isso, perda de QI com ganho salarial que aumenta, ou seja, no mundo, a estimativa deles é que ocorra uma perda de 300 bilhões
bilhões de dólares, realmente. Eu até achei realmente esse dado, mas quando você vê a tabela desse artigo, ele vê que vai separando por países, por regiões, somando, mais de cento e tantos países realmente de estudos, e que a perda anual é em torno de 300, chega a mais de 300 bilhões de dólares em cima do desmame. E que o trabalho mais importante a ser feito seria investir, que é o que mais eleva essas taxas de aleitamento materno, é investir em capacitação de equipes que venham a lidar com a saúde materna e infantil. A utilização da capacitação diretamente de equipes que vão ensinar as mães, as equipes de saúde, a lidar com a questão do desmame precoce, para evitar tudo isso e a corrigir quando ocorre, chega a melhorar a prevalência do aleitamento materno em 90%. E se você fizer uma união disso com estruturas de hospitais de parto humanizado, equipes realmente, aquela correlação que normalmente nos hospitais a gente tem todo um sistema de separação mãe-filho, né? A criança nasce, é bebê para lá, a mãe mal vê o filho, tanto parto cesáreo, separa a mãe, separa a filha, vai para o berçário, vai para aquilo. É uma estrutura totalmente separação mãe-filho. Nós temos que fazer o contrário, uma estrutura anti-separação mãe-filho. Se você unir isso com a capacitação das equipes de saúde, a melhoria dos índices de aleitamento em um ano, ela chegaria a passar de 2,5 vezes, ou seja, mais de 250% de aumento, se fizer essas duas coisas, que são coisas extremamente baratas e que vão gerar realmente um grande benefício para o próprio município, porque também não vai ter menos criança doente, menos criança internada, menos gasto hospitalar, menos gasto com fórmulas, que é isso que as indústrias querem. Uma vez tendo alergia alimentar, vamos usar uma forma de hidrolisado, que já vai custar já acima de R$150, talvez em torno disso, forma de aminoácido, 200 e tantos reais por lata. Então, tudo isso gera um gasto extremamente grande para o próprio poder público e para a população também. Tá bom? Então, a gente termina aqui, nesse momento, e posteriormente a gente vai entrar realmente nas questões realmente mais clínicas do aleitamento materno. Mas não se esqueçam, ao abordar uma mãe, nunca se esqueçam dessa questão cultural que o povo brasileiro traz, de que a mãe acha que ela realmente é incapaz de um problema que, na verdade, está introjetado na cultura dela, o que é diferente totalmente de uma Índia. Nas tribos indígenas, a Índia, ela aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a avó dela, que aprendeu com a bisavó dela, com a trisavó dela, e vem, ou seja, está totalmente introjetado, faz parte, está amalgamado na cultura deles, saber amamentar, o que não é o caso nas sociedades já urbanizadas como as nossas.